Turminha, nós agora vamos falar sobre os números inteiros. O que é isso, professora? Quer dizer que o número não é quebrado? Quase isso. Quando a gente fala dos números inteiros, a gente está falando de uma ampliação dos números naturais. Certeza que vocês já ouviram falar o seguinte: número positivo, número negativo. Professora, o que é isso? Olha só, pensa no seguinte, nas seguintes situações. Em lugares que faz muito frio, muito frio, eles falam assim: ah, lá fez 6 graus abaixo de zero. O que é isso? Abaixo de zero. Quer dizer que essa é uma temperatura negativa. 6 graus abaixo de zero. Como que a gente representa isso? Se é abaixo de zero, quer dizer que é negativo. Quer dizer que está muito frio lá, né? Aí a gente vem aqui e representa assim, ó. O número é negativo, então eu ponho o símbolo de negativo primeiro. Qual foi o número que eu falei? 6. Então, 6 graus Celsius. Quando a pessoa vê isso aqui, ela já sabe que tá muito frio, porque é 6 menos 6 graus. É uma temperatura negativa, certo? Então tá muito frio. Ah, e se fosse o contrário, professora? Fosse, sei lá, 40 graus acima de zero, que, né, quando tá muito quente, por exemplo. Quando a gente tem uma temperatura muito quente, certo? Quando é acima de zero, a gente tem uma temperatura positiva. Se é positivo, aí eu coloco o sinal de mais, aí tem 40 graus Celsius. Viu? Então, quando falar temperatura negativa, você coloca o sinal de menos atrás do número. Quando falar temperatura positiva, você coloca o sinal de mais atrás do número, ok? Ah, vamos ver outras situações. Olha, imagina o seguinte. Imagina que a pessoa, ela está devendo dívida, devendo para o banco. Ela tá devendo lá R$200 no limite. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. A pessoa fala assim: nossa, eu tô devendo lá no banco. E aí, essa dívida, se é uma dívida, quer dizer que é um número que é também negativo. É uma dívida. Ela está devendo R$200. Como que vai vir representar? Menos. Esse menos quer dizer que ela está devendo R$200. Deixa eu colocar em forma de dinheiro aqui. Pronto. Falei que ela está devendo. Ela deve isso aqui lá no banco. Ou ela deve isso numa loja. Deve isso para uma pessoa. Se ela está devendo, quer dizer que ela não tem aquilo mais. É menos aquele valor, certo? Então, uma dívida, ela é representada também como sendo um número negativo. Ah, não, vamos pensar o contrário agora, né? Ela tem R$600 no banco, ou ela ganhou R$600 num sorteio, né? Se ela tem, quer dizer que agora é positivo, ó. Pensa assim, ó, negativo, né? Não tem, positivo tem. Então, se ela tem, a gente vai colocar o sinal de mais 600. Quer dizer que isso aqui é o que ela tem, certo? Tá dando pra gente conseguir entender isso aqui direitinho? Outra situação também, prejuízo. Nossa, a empresa teve prejuízo de R$10.000 no mês de janeiro, por exemplo. Se ela teve um prejuízo também não é positivo, não é? Você acha positivo uma coisa que fala prejuízo? Não, é uma coisa negativa. Então, menos
10 mil. Quer dizer que ela teve um prejuízo. Que prejuízo, né? 10 mil. Pronto, prejuízo também é representado como sendo um número negativo. Ah, não, aí ela pegou, fez um monte de coisa e teve um lucro de 8 mil reais no mês de março. Lucro é positivo. Então, lucro a gente vai representar como sinal de mais 8 mil. 8 mil. Certo? Deu para entender direitinho o que é negativo, o que é positivo? Outra situação também que eles falam muito é quando eles estão se referindo à altura ou profundidade, né? Que eles falam assim, um prédio ele está a 90 metros de altura acima do nível do mar. Por que esse acima do nível do mar? Porque o nível do mar é o nosso ponto de referência, certo? Que está acima é considerado os valores positivos e o que está abaixo do nível do mar são os valores negativos. Então, se ele falou assim, ele está acima do nível do mar, 90 metros, quer dizer que é um valor positivo. 90 metros. Tranquilo? Ah, não, o submarino ele foi encontrado a 20 metros abaixo do nível do mar, tá bom? Se é abaixo do nível do mar, quer dizer que é negativo, ok? Então, abaixo é negativo. Então, eu vou representar como menos 20 metros. Certo? Dívida, prejuízo, abaixo do nível do mar, abaixo de zero. Tudo isso são números negativos, né? E se vocês observarem, a gente tem esses números negativos aí ao nosso redor, né? Vira e mexe, tem uma dívida, né? Vira e mexe, a gente ouve noticiários sobre uma temperatura negativa, vira e mexe, a gente ouve sobre algum submarino, não é verdade? Que eles utilizam essa notação de valores negativos para falar que não é positivo. E positivo a gente já está acostumado, né? Quer dizer que é lucro, quer dizer que tem, quer dizer que ganhou, quer dizer que é acima de zero, acima do nível do mar. Então, isso são números inteiros. O que são os números inteiros, então? São os números negativos e os números positivos, diferente dos números naturais. Os números naturais é só positivo, que é os números que a gente usa para contar, certo? Agora, em vez de a gente contar só como positivo, a gente vai contar também os negativos, tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido esse início sobre os números inteiros, porque vai ter muita coisa relacionada a eles agora, tá bom? E aí vocês precisam entender bem esse início para depois a gente conseguir aprofundar um pouco mais. Espero que vocês tenham compreendido e até o próximo vídeo.